Vamos lá, pessoal, a mais uma aula. Hoje nós continuaremos falando da geração do modernismo, né? Nós iniciamos, vimos alguns textos, né? Fiz algumas indicações de leitura e agora nós veremos os slides, né? Eu comecei a mostrar os slides e vocês não viram, tá bom? Primeiro, vamos retomar citando as vanguardas europeias, não é? Estão aqui algumas imagens relacionadas às vanguardas europeias, né? Lembrando que a palavra vanguarda deriva do francês avant-garde, que é um termo militar que designa aqueles que em campanha vão à frente da unidade. A partir do século XX, né, ali bem no início desse século, passou a ser empregada para designar aqueles que, no campo da arte e das ideias, estavam à frente de seu tempo. Eram aqueles que eram considerados modernos. As vanguardas surgem no início do século XX, atravessando a Primeira Guerra Mundial, né? E também até o fim da Segunda Guerra Mundial. Momento em que as produções artísticas cessam diante do terror nazista, das perseguições. Alguns movimentos são considerados os principais, e aí quando nós dizemos que esses são os principais, é considerando que outros aconteceram também, outras vanguardas existiram, mas não são dignas de notas, como nós temos o futurismo, o expressionismo, o cubismo, o dadaísmo e o surrealismo. Esses são dignos de representação daquilo que se pode considerar como um movimento, como vanguarda que estava à frente do que a sociedade estava acostumada a viver. Bom, essas vanguardas europeias, elas surgiam a partir de transformações tecnológicas na virada deste século. Que século? O século XX, né? Quais eram essas transformações? O automóvel, o avião, o cinema, que deslocou e acelerou o olhar do homem moderno, novas maneiras de um homem perceber a realidade. Em meio a essas transformações surgem várias manifestações artísticas, são elas. Primeiro, o expressionismo, que surgiu na Alemanha em 1910, onde havia preocupação com a forma em expressar as manifestações do mundo interior. Poucos se importavam com os conceitos de belo e feio, né? Que era uma característica tanto do romantismo como do parnasianismo. O importante era a expressão, a valorização das composições abstratas e as imagens distorcidas próximas da caricatura. Desenvolver-se mais na pintura, os principais representantes foram Vicente Van Gogh, né? Nós temos uma tela assim muito conhecida dele, Paul Cézanne, Paul Gauguin e Edvard Munch, né? O Munch, inclusive, tem uma obra dele que é um mictório, né? Já o Vicente Van Gogh, nós temos aí, por exemplo, o Grito. Bom, o expressionismo utilizou cores irreais, da forma plástica ao amor, ao ciúme, ao medo, à solidão, à miséria humana, à prostituição. Deforma-se a figura para ressaltar o sentimento. E aí, gente, eu disse que era do Van Gogh, na verdade o Grito é do Edvard Munch. Bom, esse quadro, essa tela aqui até oral e vai falar da angústia do ser humano, né? Nós percebemos a partir dessa imagem tão forte em que uma pessoa parece que está desesperada. Já o cubismo, que surgiu em 1900, experiências do espanhol Pablo Picasso e do francês Georges Braque. Quando nós falamos de cubismo, imediatamente devemos lembrar de forma, de figuras geométricas, porque desenvolveu-se inicialmente na pintura, caracterizou-se pela valorização dessas formas como cubos, cones e cilindros. Nós também podemos lembrar que
havia, né, a defesa da ideia de que o artista deveria ter toda a liberdade para decompor a realidade que está interessado em representar e depois recriá-la a partir de elementos geométricos sobrepostos. Bom, aí, segundo Picasso, a arte é uma mentira que nos faz perceber a verdade. E aí nós temos a tela Les Demoiselles d'Avignon, de 1907, produzida pelo cubista Pablo Picasso. Bom, o Manifesto Futurista, de autoria do poeta italiano Filippo Tommaso Marinet, surgiu em 1876 e foi até 1944 e surgiu em Paris em 1909, tá bom? Bom, quais eram as propostas? Propunha a ruptura com o passado, mas que isso, destruir o passado de maneira até violenta a partir das palavras, né? Eles exaltavam a velocidade, o progresso, a coragem, a audácia e a revolta, o soco e a bufetada, a guerra, única higiene do mundo, segundo eles, a partir da guerra, da revolta, do reboliço, tudo poderia se resolver, né? A revolta pregava a demolição de bibliotecas e museus, além de combater o moralismo, o feminismo e todas as covardias oportunistas e utilitárias. Bom, e aí nós vemos até lá A Rua Entra na Casa, produzida em 1911 por Umberto Boccioni. Bom, as vanguardas europeias. Dadaísmo, fundada na Suíça em 1916, foi o mais radical dos movimentos de vanguarda. A palavra Dada, escolhida por Tristan Tzara, líder do movimento, pode significar coisas como, por exemplo, rabo de vaca, pode significar ama de leite, rabo de vaca santa, mãe, etc. Na verdade, a palavra que quer dizer nada, né? Pode significar qualquer coisa. Os dadaístas não propõem nada, exceto a destruição do passado, do presente e do futuro. Eles não propunham nada e, ao mesmo tempo, era uma proposta muito além do tempo, né? Porque propunham, inclusive, coisas impossíveis. Era uma total falta de perspectiva diante da guerra. Bom, embora a palavra dada em francês signifique cavalo de madeira, sua utilização marca um nonsense ou falta de sentido que pode ter da linguagem como na fala de um bebê. O próprio Tristan disse que Dada não significa nada. Segundo ele, foi essa palavra que foi encontrada casualmente quando ele abriu um dicionário, né? Ou seja, não havia a partir do termo, a partir do significado do termo, uma proposta. Bom, e aí essa obra do Duchamp, né? A técnica do ready-made consiste em transformar em obra de arte objetos do cotidiano, satirizando o mito mercantilista do capitalismo. Essa técnica deu origem à arte pop. Inclusive, quando Duchamp propôs essa obra, a fonte, que na verdade é um mictório, né? Na verdade está aí o nome do autor, que eu havia falado anteriormente. Na verdade, a obra fonte é do Duchamp, causou um grande estranhamento, e era mesmo a proposta dos dadaístas, causar esse estranhamento. E, enfim, o surrealismo. Quando nós falamos de surrealismo, temos que lembrar imediatamente de sonho, do inatingível, também do diferente, né? A gente vai perceber que os personagens, inclusive das obras de artes plásticas, eles são personagens irreais, né? Misturas de seres. Buscando liberar o artista dos limites da razão. Então, temos como representante o André Breton, Salvador Dalí, o Miró e, logicamente, estes são os maiores expoentes, tendo em vista que lançaram mão de grande acervo. Bom,
O surrealismo ele foi lançado em Paris em 1924 por André Breton, um ex-participante do dadaísmo, que rompera com Tristan Tzara. Vamos a esta afirmação: arte do sonho, do subconsciente, da não-razão, da influência freudiana. E aí, quando a gente fala de Freud ou Freud, né, nós sabemos que é o psicanalista. Bom, e aí, a persistência da memória de Salvador Dalí, do Museu de Arte Moderna em Nova York. Carnaval de Alerquim, de Juan Miró. E aí vamos para esse poeminha surrealista. Gostaria, querida, de ser inesperado, como a madrugada amanhecendo, a noite, e engraçado também, como um pato num trem. Aí o texto de Milor Fernandes. Bom, e aí nós finalizamos a nossa explanação, né? Amanhã nós estaremos juntos a partir do WhatsApp. Vocês verão este vídeo curto. Logo após, vou deixar também lá na legenda da aula, vocês farão exercício do livro didático. Até mais.